Boa noite a todos, tá? Eu sou o professor Marcos Schilintz, faço a supervisão dos cursos aqui da área da saúde no IESP, tá? E hoje eu tenho um grande convidado aí, que é o professor Eduardo Coelho, fisioterapeuta. Gostaria que ele se apresentasse para a galera aí. Bom, para quem não me conhece, sou Eduardo, sou fisioterapeuta, já tenho 10 anos aí de atuação em terapia intensiva especificamente, né? Sou pós-graduado em fisioterapia respiratória, sou pós-graduado também em fisiologia e prescrição do exercício clínico e sou titulado pela Sobrafir em terapia intensiva adulto. Apesar de já ter tido a oportunidade de trabalhar também com neonatal, a minha experiência maior é com terapia intensiva adulto. A área que eu atuo hoje, né, no Hospital Santa Casa de Misericórdia aqui de Juiz de Fora, né, e já tive a oportunidade de trabalhar em outras instituições aí com o professor Marcos. Então, uma experiênciazinha um pouco menor do que a dele, mas espero Nada, contribuir. que isso. Acho que vale ressaltar também que o professor Eduardo, ele é titulado, né, em fisioterapia intensiva aí pela Sobrafir, né, tem um título de especialista aí também. Então hoje é uma conversa aqui dos titulados, né? Eu também sou titulado em enfermagem e terapia intensiva. Vamos ao nosso propósito, né, que a gente propôs essa live hoje, pensando aí numa grande insegurança que os profissionais e estudantes, estagiários aí têm apresentado e têm até, né, buscado isso na gente, estão sempre pedindo para a gente alimentar de mais materiais, de boas recomendações, do que fazer quando a gente tem um paciente com franca insuficiência respiratória, né, e mediante essa pandemia aí, né. Eu gostaria, professor Eduardo, que o senhor, né, começasse, por gentileza, que falar um pouquinho da insuficiência respiratória, né, em si. A gente tem vários materiais que estão sendo publicados agora e muita coisa até bem interessante, algumas recomendações da AMIB, da Abramed, né, da Sobrafir, a gente vê as associações se colocando aí de maneira muito legal, né, muita orientação boa para que as pessoas se nivelem, né, e a gente tem um padrão de atendimento aí, mesmo que no meio desse vucu-vucu, né, Com dessa certeza. loucura, dessa pandemia, que pelo menos a gente seja o mais assertivo possível. E dentro da insuficiência respiratória, né, a gente tem, né, a síndrome respiratória aguda grave e tem o paciente também que não é grave. Então, tem algumas diferenças importantes. Eu acho que seria legal você pontuar para a gente um pouquinho, Eduardo, como fisioterapeuta que e que sempre trabalha, estuda muito a parte respiratória, né, reabilitação e tudo mais. Ajuda um pouquinho com a gente aí, contribui sobre os indicadores, parâmetros do que é uma insuficiência respiratória, do que é para a gente considerar, levar um pouco mais a sério, né, entrar mesmo aí num protocolo de insuficiência respiratória grave, aguda grave, né? Que você pode contribuir para a gente aí? Bom, então primeiro falando do básico da insuficiência respiratória aguda, né? Nós temos alguns preditores que são bem básicos, né? Primeiramente, a gente sempre avalia de forma de exames complementares, assim como na gasometria arterial. Nós temos dois tipos, basicamente, de insuficiência respiratória aguda, né? Nós temos uma insuficiência respiratória aguda hipoxêmica, que a gente classifica como insuficiência respiratória do tipo 1, e a gente tem a insuficiência respiratória hipercapnínica, aquela com retenção de CO2, que a gente classifica como tipo 2, né? Gasometricamente falando, a gente tem uma insuficiência respiratória hipoxêmica quando a gente tem uma PO2 abaixo dos limites normais. A grande maioria dos achados laboratoriais consideram uma baixa PO2 abaixo de 80. Só que a insuficiência respiratória aguda hipoxêmica, a gente considera uma PO2 abaixo de 60 milímetros de mercúrio. Falando do tipo 2, especificamente, a hipercapnínica, a gente considera quando a gente tem uma alteração desse CO2 em retenção, tá? Os valores laboratoriais normais para PCO2 na gasometria arterial seriam entre 35 e 45 milímetros de mercúrio, tá? E a gente considera, então, uma insuficiência respiratória hipercapnínica quando a gente tem um acúmulo acima de 45, mais precisamente nos guidelines, acima de 50 milímetros de mercúrio. Basicamente, são esses os dois tipos de insuficiência respiratória. E Gasométrica acaba, falando em e exames acaba complementares. acho que foi bem bacana, né, você separar o joio do trigo, porque nas emergências e na própria terapia intensiva a gente vê
é às vezes uma condução errada num paciente DPOcídico, né, que chega para a gente e a gente vê uma condução completamente errada e em vez de melhorarmos, a gente acaba agravando a situação do sujeito. Então, acho que você pode aproveitar esse gancho, Eduardo, e falar um pouquinho desse paciente em especial, né, o paciente DPOcídico, por exemplo. A insuficiência respiratória no paciente DPOC, ela tende a ser mais do tipo 2. Não que esse paciente não seja hipoxêmico. A gente sabe que quando esse paciente ele tem uma retenção de CO2, ele tende a ter menores moléculas de transporte para esse oxigênio. Ele vai ter, sim, a retenção de CO2, no caso do paciente obstrutivo, no caso do DPOC, tá? A insuficiência respiratória primariamente de tipo 2, mas claro que, ao decorrer da patologia, da evolução da patologia, e dependendo da classificação do GOLD, né, que a gente classifica em GOLD 1, 2, 3 e 4, esse paciente também pode cursar com hipoxemia, né? Mas falando especificamente do paciente DPOC, esse paciente geralmente ele cursa com insuficiência respiratória do tipo 2. Quando esse paciente tem uma insuficiência respiratória do tipo 1, geralmente o déficit dele é de oxigenação. Agora, geralmente, quando a gente tem uma insuficiência respiratória do tipo 2, esse paciente tem um déficit de ventilação, tá? É um paciente que ele faz uma retenção de ar, que a gente chama de air trapping, e dificulta essa troca gasosa, né? Ou seja, ele elimina pouco gás carbônico. Se ele elimina pouco gás carbônico, ele acaba fazendo uma retenção, e essa retenção eleva os níveis de gás carbônico, principalmente na gasometria, e esse paciente cursa com uma carbonarcose, com a hipercapnia, que vai fazer com que esse pH desse paciente se torne ácido, pela característica ácida do CO2, e esse paciente acabe cursando com a insuficiência respiratória do tipo 2, ou seja, a hipercapnímica. E esse paciente a gente tem uma indicação de uma VNI precoce, né? Todos os pacientes, pelo menos a grande maioria, né, dos pacientes DPOCs, eles se beneficiam bastante, né, da técnica da VNI, né, da abordagem com a ventilação não invasiva. Claro que, seguindo alguns critérios muito específicos, né, mas boa parte dos pacientes DPOCs, eles respondem muito bem à ventilação não invasiva. Claro que, repito novamente, com critérios bem específicos para isso, né? Bacana, bacana. Acho que continuando então, professor Eduardo, acho que seria legal a gente já falar um pouco dessa oferta de oxigênio, então, a gente já entrar na parte da oxigenoterapia. Falando-se em Covid-19, o que é contraindicado? O que você traz para a gente? Primeira coisa que a gente tem que pensar, o que a gente tem lido, né, é bom falar para quem está vendo a gente que tudo na Covid é muito novo, né? A gente tem o histórico, logicamente, né, da SARS-CoV tipo 1, que surgiu em 2002 na China, né, e foi também uma síndrome respiratória também grave, mas que teve menor repercussão, menos óbitos, atingiu menos pessoas, foi mais facilmente controlado, né? Por isso o nome hoje da gente está tratando como Covid-19 ou SARS-CoV tipo 2, né? Que está alcançando essa repercussão. Bom, falando especificamente da Covid-19, o que a gente tem percebido dos relatos que a gente tem recebido da China, de colegas da Itália e colegas da Espanha, que é uma doença que evolui primariamente com a hipoxemia, muito grave, tá? Geralmente refratária ao uso da oxigenoterapia, tá? Ou seja, então a gente tem primariamente uma insuficiência respiratória do tipo 1, tá? Uma insuficiência respiratória hipoxêmica, onde que a gente tem níveis de PaO2 na gasometria abaixo de 60, tá? Bem abaixo disso, tá? Uma característica muito importante que a gente tem visto em relação ao COVID, né, que a gente já pode falar um pouco da SDRA, né, a Síndrome de Desconforto Respiratório Agudo, que antigamente a gente chamava de SARA, né? Pra gente aí que é mais antigo, né, Marcos? É difícil a gente acostumar com o termo SDRA, né? Então, quem trabalhou com BIRD, então, né? Pra quem trabalhou com BIRDão, então... Raiz pura, né? É quase um vovô, né? Pois é. Então, assim, quando a gente falar SARA aqui na live, lembre que a gente está tratando da SDRA, do Síndrome de Desconforto Respiratório Agudo, tá? Então, olha só. Esses pacientes evoluem geralmente, tá, com hipoxemia grave, refratária ao oxigênio, e evoluem muito rápido pelos relatos que a gente tem visto, tá, a necessidade de ventilação mecânica.
Mas se esses pacientes evoluírem de forma mais branda nessa doença e a gente conseguir mantê-los fora da ventilação mecânica, a recomendação de oxigênio terapia primária hoje são as cânulas de baixo fluxo, tá? Um catéter nasal, né? Na verdade é uma cânula nasal, mas comercialmente a gente acaba chamando de catéter nasal, catéter tipo óculos, né? Tipo óculos. Apesar da gente saber que o catéter tipo óculos, o catéter nasal, ele dá uma oferta fidedigna de até 4 litros de O2, a recomendação hoje, por exemplo, da Sobrafir é que a gente utilize até 6 litros por minuto, tá? O ideal é que a gente mantenha a saturação desse paciente com COVID acima de 93%, 94% na saturação periférica de O2. Para isso, a primeira escolha é o catéter óculos, tá? Usando de níveis mínimos do catéter óculos até no máximo 6 litros. A partir desse momento, se esse paciente não manteve um PaO2 acima de 60 e uma saturação periférica acima de pelo menos 93, esse paciente ele passa a ter necessidade de um outro dispositivo de oferta de oxigênio. Nesse caso, o que está sendo indicado é a máscara com reservatório. Por quê? Né? Máscara não reinalante, não é isso? Máscara não é reinalante. Por que que a máscara facial, aquela máscara aberta, ela não é indicada no caso do paciente com COVID? Tudo que a gente tem ouvido falar das recomendações de segurança, depois eu creio que o Marcos vai falar especificamente, que ele trabalha muito com segurança do paciente. Nesse caso, além da segurança dos outros pacientes do setor, logicamente, nós estamos tratando da segurança do profissional que está cuidando desse paciente com coronavírus, com Covid-19, tá? A máscara facial, ela gera mais aerosóis do que a máscara reservatória. Então, preferencialmente, o uso da máscara reservatória. Passou de 6 litros por minuto, essa máscara, tradicionalmente, a gente pode levá-la ao máximo até 15 litros por minuto no paciente convencional. Quando a gente está tratando de Covid-19, a gente pode levar isso até 10 litros por minuto. Por quê? Acima de 10 litros por minuto, a gente já tem bons relatos mostrando que aumenta e muito a disseminação de aerosóis e isso corre o risco de contaminar o setor, contaminar os profissionais que estão ali cuidando desse paciente, tá? Então, se esse paciente atingiu um determinado limite de oferta de O2 e ele não foi responsivo, o que tem acontecido em praticamente 100% dos casos, esse paciente ele passa a ter necessidade de ventilação mecânica, tá? Então, se esse paciente tem uma SpO2, uma saturação periférica de O2, abaixo de 93%, com a oferta de até 10 litros por minuto por máscara reservatória, esse paciente fatalmente é um paciente que não vai responder a essa oxigenoterapia sem pressurização desse sistema, tá? E provavelmente o Marcos vai puxar o tema. Nós vamos falar, né, dos critérios de intubação precoce desses pacientes. Nós temos tido bons relatos de quanto mais precoce esses pacientes são intubados, mais rápido consegue se reverter essa hipoxemia desses pacientes, professor. Mais adiante a gente foca aí nessa parte da intubação, que tem algumas particularidades muito importantes, e aí eu chamo bastante atenção aí dos fisioterapeutas e da enfermagem, né, enfermeiros e técnicos, que geralmente eles estão à beira-leito, juntamente com o médico de plantão, para o ato da intubação, e aí a gente precisa ter muitos cuidados ali, né? Hoje, inclusive, eu recebi um material da American Heart Association e veio muitas orientações voltadas para o pessoal do pré-hospitalar, de uma série de recomendações bem fortes para que os profissionais não se contaminem. Então, o tipo de oxigenoterapia que vai ser proposto, né, a pressurização da própria cabine para o paciente não disseminar para todo mundo, né, vai de encontro aí ao que você falou, né, que existe toda uma preocupação com o profissional de saúde. No entanto, que a gente tem visto desde Wuhan, né, o uso de macacões, né, de protetores faciais e uma série de outros artifícios, né, para que proteja o profissional, porque o profissional já está adoecendo. A gente já está com números já aparecendo no Brasil, mesmo que a gente ainda está no começo de tudo, a gente já tem médicos infectados, enfermeiros, técnicos,
Fisioterapeuta eu ainda não cheguei ainda, né, não recebi essa informação, mas assim, o pessoal que está ali à beira-leito de terapia intensiva e de urgência e emergência já estão se contaminando. Né? Então, essas questões de segurança também, a gente mais adiante fala mais um pouquinho. Acho que agora era legal a gente evoluir para a parte de ventilação não invasiva. A gente teve até uma pergunta aqui da Nayara, né, que perguntou sobre a ventilação não invasiva em Covid, se ela é contraindicada. A gente viu comentários disso daí, apareceram alguns estudos bem aleatórios, com o N mínimo possível, que a gente não pode, né, ter como regra, mas tudo que tem acontecido na China, conversei no meio dessa semana com o Dr. Guilherme Cortes, né, e a gente acaba refletindo mesmo que o Brasil, por uma certa forma, a gente está numa posição privilegiada, porque a gente já está conseguindo aprender com quem já passou, está passando por isso. Com certeza. Né? Você mesmo já deu alguns exemplos aí da própria Itália, da própria Espanha, né? A gente vê o pessoal ventilando 2 pacientes com o mesmo ventilador mecânico. Então, algumas coisas que eram 4. Então, coisas que eram inimagináveis, né? Hoje a gente vê acontecendo. E o que tiver de melhor para a gente trazer de experiências é super importante. Né? Então, a ventilação não invasiva, ela é contraindicada no COVID? Olha só, só antes de responder essa pergunta, eu vi uma pergunta interessante aí, que falou sobre a umidificação nesses meios de oferta de oxigênio. Interessante se falar isso, tá? A gente sabe que para que se gere aquela macronebulização, aquela macrovaporização, o fluxo de oxigênio ele tem que ser acima de 4 litros por minuto. Tá? Ou seja, se esse paciente ele tem um fluxo acima de 4 litros por minuto, seja mesmo por catéter nasal, ou seja por máscara reservatório, e tem água dentro do reservatório de umidificação, esse paciente vai gerar aerosol. Então, a recomendação que a gente tem visto que é não usar água na umidificação para esses pacientes, deixar seco, tá? Respondendo a pergunta que eu vi aí. Tá? Ah, mas é o certo. Não é o certo para a gente fazer em pacientes convencionais, mas volto a lembrar que a gente está tratando uma situação especial, tá? Uma situação de SARS, ou seja, uma síndrome viral que é altamente contaminante, para principalmente os profissionais do setor, tá? Então, tudo que a gente fizer, a gente tem que reduzir a emissão de aerosóis para prevenir justamente essa disseminação da contaminação, tá? Então Jussara, te respondeu aí, Jussara. Não Achei usa, a pergunta tá? da Jussara não usa, aqui. Isso, não usa para poder umidificar esses pacientes, tá? Usa a Daniele está perguntando, só mesmo antes da gente evoluir, sobre a oferta de oxigênio até 6 litros, né, de oxigênio com catéter binasal e até 10 litros com máscara de reservatório. É isso mesmo? Esse isso, é o padrão aí que está sendo adotado. O padrão que está sendo preconizado. E aí, a VNI? Olha só, a VNI tem sido uma coisa aí que a galera tem perguntado bastante, né? É um recurso que a fisioterapia usa bastante, a enfermagem também tem autonomia para poder estar utilizando, né? Lembrando que hoje, dentro da nossa especificação da fisioterapia dentro do Brasil, dentro da RDC 07, nós temos como lei a fisioterapia apenas 18 horas dentro das unidades de terapia intensiva e acaba quando a gente sai do plantão, acaba sobrando para os nossos colegas enfermeiros aí fazer algumas atribuições que são comuns da profissão, né? Claro. E o número também, o número reduzido também de fisioterapeutas, né, Eduardo? Acho que vale, né, a gente ver como a gente já trabalhou com muito mais de 10 pacientes cada um. Acabava que o físio assumia a VNI de um paciente e o enfermeiro de outro. Tinha que estar em outro. Né? Exatamente. Isso é a importância da multidisciplinariedade, né? Justamente para um ser braço do outro, quem vai se beneficiar com isso, logicamente, é o paciente. Bom, mas recebemos aí muitas perguntas em relação à ventilação não invasiva, especificamente para o coronavírus, tá? Pro COVID. Olha só. Provavelmente, né, tá saindo muito material, né, quem está assistindo a gente provavelmente teve a oportunidade de ver vídeos de pacientes fazendo ventilação não invasiva, sobretudo na Itália, tá? Só que se vocês notaram bem, os pacientes na Itália, eles usam um dispositivo que a gente chama de helmet, tá? Um capacete que fica em volta do pescoço, e ele tem um neck, uma tenda, né?
Exatamente, né? Da tradução ao pé da letra do inglês, um capacete, literalmente, né? Uhum. Então, ele tem uma menor fuga de aerosóis, tá? Ele veda com muito mais qualidade. Infelizmente, não é a realidade dos nossos serviços no Brasil, tá? Nós não temos muitos locais onde tem o Helmet disponível. Todos os serviços, pelo menos em Juiz de Fora, que eu passei, eu não vi disponível o uso do Helmet em nenhum dos serviços, tá? A gente O usa mais muito em bebê, usual, né? Para fazer a exatamente, tenda. o mais usual que nós temos hoje é a máscara Total Face, né? E as máscaras orofaciais e as nasais para fazer ventilação não invasiva. Então já deixo como dica. Se não tem o helmet, a ventilação mecânica não invasiva está contraindicada no COVID, tá? Porque não funciona no paciente, não iria ajudar a ventilação do paciente, não. O motivo não é esse. Provavelmente esse paciente iria responder esse NVNI, assim como nós temos relatos de pacientes na Itália que estão respondendo bem à ventilação não invasiva. Porém, o que acontece? A disseminação de aerosóis por ventilação não invasiva através de máscara facial, através de máscara nasal, seja qual interface for, que não for o helmet, essa disseminação, essa propagação de aerosóis é grande. E o risco de contaminar a equipe e outros pacientes adjacentes ali é grande, né? Nós temos estudos aí com marcadores radiológicos mostrando o fluxo de ar que sai dessas máscaras, mesmo quando muito bem ajustada no paciente. Não existe, pessoal, na ventilação não invasiva, zero fuga. Tanto que os ventiladores mecânicos hoje, eles possuem um software específico para ventilação mecânica não invasiva, que ele faz uma compensação de fuga, justamente porque é praticamente impossível de você fazer uma ventilação não invasiva que tenha zero fuga, tá? Então, se tratando da SARS-CoV-2, do COVID, né, dessa disseminação viral muito potente, está contraindicada a ventilação não invasiva se não tem disponível no seu serviço o uso do helmet com adequada vedação. Show de bola. Então, vamos lá. E aí a gente agora já entra até ajudando a responder aí algumas perguntas, né, que estão chegando aí da galera. Só pegando já para a gente não esquecer de responder aqui. Paciente com DPOC em casa, residencial, muda alguma coisa? Se não tiver Covid, muda não, né? Mantém, né, a terapêutica normal. Exato. Nós tivemos recomendações aí, falando especificamente do Crefito 4, né? Não sei se eu vou responder a pergunta, mas eu vou puxar para esse lado. Todos os pacientes de acompanhamento domiciliar que são de risco, né? E o risco é maior do que o benefício do atendimento fisioterapêutico, o conselho, o nosso conselho, o Crefito 4, nosso conselho estadual de fisioterapia, ele recomendou a suspensão do atendimento desses pacientes, tá? Desde que esses pacientes, o risco de contaminação pelo COVID fosse maior do que os benefícios que a fisioterapia pudesse oferecer para esses pacientes, tá? Em relação ao uso de ventilação não invasiva com paciente domiciliar, se esse paciente ele não é suspeito de COVID, o uso normal, continua a mesma coisa, tá? Desde que esse paciente não tenha tido nenhum contato com agente infeccioso, não tenha nenhuma suspeição de coronavírus, tá? Continua normal a ventilação não invasiva. A partir do momento que você tem suspeita que esse paciente pode ter sido infectado pelo COVID, a suspensão da ventilação não invasiva é essencial para que não contamine os outros membros dessa casa. Tem alguns colegas aí, como o André Cid, nosso querido Dedé, Nayara e alguns outros colegas que estão aí, estão trazendo alguns questionamentos que eu acho que podem ajudar a gente até mudar a conversa para ventilação mesmo invasiva logo a seguir, que é a questão da umidificação, então. Pacientes normais, clínicas normais, umidifica-se sim para catéter binasal e para ventilação não reinalante, né? Normal. Paciente com Covid, André, não umidifica. A gente precisa diminuir ao máximo a produção de aerosóis, que aí é o risco grande que a gente causa para o paciente. Em relação às proteções individuais, máscara N95, a face shield, paramentação toda correta, a Nayara e outros dois colegas ali que vieram comentando, se tem essa produção de aerosol, que eles não estariam seguros, né? Esse equipamento é para manter segurança.
Só que Sim. eu entendo, Dudu, que quanto menos aerosol a gente evitar que se produza, maior é a segurança para todo mundo. Eu não sei se tiveram a oportunidade de acompanhar, né? Eu não li o estudo na íntegra, né? Eu vi só a conclusão do estudo, mas teve um estudo que saiu no New England agora relacionado à geração de aerosóis, né? E eles observaram que especificamente o Covid, esses aerosóis, eles ficam até 3 horas no ar. Então imagina você gerando continuamente aerosóis, se um único jato de aerosol, por exemplo, seja de qualquer fonte, ele fica até 3 horas, tá? No ar. Então, imagina isso em umidificação, ou uma cânula de alto fluxo, ou na VNI, que ainda propaga mais ainda através da pressurização, essa disseminação de aerosóis. Então, falando especificamente do COVID, que é o nosso foco hoje, não se coloca umidificação nesses pacientes, tá? Aí você fala, mas só gera macronebulização acima de 4 litros. Eu, particularmente, prefiro evitar, mesmo que eu estiver usando 1 litro com esses pacientes. Até mesmo porque a gente sabe de recomendações atuais que abaixo de 4 litros não há necessidade mais de uso de umidificação, tá? Então, ou seja, evitar, para que não gere aerosol nesses pacientes, tá? Para que não dissemine a contaminação. Os papers agora, né, que a AMIB, a Abramed, a Associação de Medicina Brasileira fizeram, né, bastante material legal, vem também essas recomendações dos aerosóis, que precisamos né, cessar esse tipo de produção. Teve uma colega que comentou sobre uma unidade básica de saúde, recebe um paciente ali com insuficiência respiratória, paciente suspeita de Covid, tem alguma recomendação especial? Como eu vou ventilar esse paciente numa UBS Sim. que não está preparada para dar um suporte avançado? Qual que é a sua sugestão, Dudu? Olha só, falando em unidades primárias de saúde, né, o Ministério da Saúde tem preconizado, né, que essas pessoas que têm sintomas de Covid e não têm falta de ar excessiva, ou seja, que possa gerar insuficiência respiratória, que elas fiquem em casa. Mas se essa insuficiência respiratória, vamos chamar legalmente de falta de ar, for excessiva e precisar procurar um serviço, tá? Esse serviço ele precisa estar dotado minimamente de dispositivos que possam ofertar o oxigênio para esses pacientes, tá? Se caso chegar numa unidade básica de saúde, onde não tem a oferta mínima de oxigênio, saiba que você não vai conseguir resolver de imediato aquele quadro do paciente, você vai precisar removê-lo para uma unidade onde que ele possa receber oxigênio terapia, tá? Se a UBS, né, ou tratando, por exemplo, de uma UPA, tiver o suporte para oxigênio terapia, sempre inicialmente começar com catéter óculos, tá? Com fluxo mínimo. E você vai aumentando esse fluxo de oxigênio até corrigir essa hipóxia desse paciente, ou seja, até que a saturação de O2 dele esteja acima de 93, 94%, ou gasometricamente a PaO2 dele esteja acima de 60 milímetros de mercúrio, tá? Agora, chegou na unidade primária de saúde, um paciente com baixa saturação, com baixa PO2, com sinais de insuficiência respiratória hipoxêmica, e você não tem condições de atendê-lo no seu serviço, esse paciente vai precisar ser removido para um local onde que ele consiga ser atendido adequadamente. Tá? Agora falando da segurança dos profissionais, tá? Isso. Em épocas de Covid, né, em épocas de doenças disseminantes como nós estamos agora, é essencial que todos os serviços, tanto unidade primária quanto unidade terciária, até mesmo porque as secundárias aí devem estar fechadas, as clínicas, né, devem estar fechadas. Uma Tratando grande de maioria. unidade primária, a grande maioria. Tratando de unidade primária de saúde, unidade terciária, hospitalar, os profissionais necessitam ter os equipamentos mínimos de proteção, tá? Face shield, máscara, óculos de proteção, o capote, que seja impermeável, que seja aquele macacão, né, que a gente está vendo na televisão aí na Europa e na China usando, que é o adequado, né? Provavelmente o professor Marcos deve ter visto, na Espanha agora saiu um estudo falando que o índice de contaminação dos profissionais da saúde que estão cuidando dos pacientes com coronavírus chega a 12%. O ideal é 0. Logicamente, se você está cuidando de um paciente que tem uma síndrome, né, você precisa ter 0 de infecção da equipe, até mesmo porque você vai reduzir a equipe para cuidar dos pacientes, né? Se você ficar doente, 12% é muita coisa, Dudu. Coisa, tá? Você vai ter uma baixa de profissionais aí importante.
Sem dúvida. Para quem não sabe o mínimo, né, de infecção para os profissionais da saúde, o ideal é zero, tá? E na Espanha hoje você tem uma taxa de contaminação dos profissionais de 12%, tá? Então pensa nisso, que esse profissional vai ter que se afastar do serviço, tá? E pensem assim, lá eles têm todos os equipamentos de proteção. O que a gente tem visto muito, que os profissionais têm se contaminado, sobretudo na hora de desparamentar. Quando Sim. esses profissionais vão sair do leito depois do atendimento do paciente com Covid, e eles retiram a sua paramentação, muitas das vezes ou não retiram correto ou acabam sofrendo um acidente de percurso nessa retirada e acabam se contaminando, tá? Então, o serviço ele precisa estar dotado de equipamentos mínimos de proteção, tá? Fugindo um pouco do Covid na unidade primária, a unidade primária fora de tempo de Covid já deveria ter esses equipamentos de proteção, porque ele vai receber pacientes, por exemplo, com suspeita de meningite, pacientes com suspeita de tuberculose. Então, não só por causa do Covid, essas unidades primárias de saúde deveriam ter também proteção para outras patologias contaminantes, não só para o Covid, Marcos. E assim, eu acho que para fechar essa questão da unidade básica de saúde, você tem um paciente, né, provável, né, um paciente suspeita, esse paciente também precisa usar uma proteção. O serviço de saúde precisa minimizar ao máximo que ele, né, exale ali e contamine o local. Esse material da American Heart que eu estava lendo hoje sobre o serviço pré-hospitalar, né, que eles estavam orientando sobre a remoção do paciente, sobre a chegada de uma unidade de atendimento, eles vêm falando isso bem claramente, para isolar o paciente suspeito dos outros pacientes, do seu contexto. Exatamente. E o menor número possível de profissionais que prestem assistência para esse tipo de paciente. Então, realmente, quem precisa estar ali, então, tem que pensar nessa questão de segurança do local, porque senão vai fazer um estrago, né? Um paciente chega, tem 40 pessoas para ser atendida, mais 10, 15 colaboradores de todas as áreas, você vai acabar contaminando todo mundo por medidas simples que podem ser tomadas. E aí, Eduardo, como está vindo agora muita questão aí do pessoal sobre a intubação, ventilação por bolsa, válvula, máscara, né? E a gente já vai pulando, então, e já indo em resposta também a alguns colegas sobre o momento da intubação, né? Acho que você já falou ali da oxigenoterapia, VNI, se tiver como fazer, né, com um dispositivo adequado, que faça. O paciente não está respondendo ali numa oxigenoterapia, está com a PO2, né, afundando, esse paciente precisa realmente ser intubado precocemente. Alguns materiais que a gente tem acompanhado, né, Eduardo, tem falado para que essa intubação seja feita por pessoal treinado, né? A gente vê os anestesiologistas aí sendo convocados em massa, porque eles têm muitas horas de voo, né? Eles intubam, eu já vi anestesista intubar sem fazer laringoscopia. Na urgência ali da UTI, o paciente estuba, né? Então, assim, os caras têm horas de voo, né? A verdade é justamente essa. Então, assim, para que se utilize das pessoas com maior expertise para via aérea avançada e que ela seja feita tardiamente. E que não fique tentando intubar várias vezes e algumas coisas nesse sentido. E aí tem duas perguntas que vieram em momentos diferentes. Uma é sobre a intubação precoce de um paciente que esteja com uma insuficiência respiratória de leve a moderada, mas que você vê que ele não está cursando bem, se já teria uma indicação. Durante ele via o sinal dele não está legal. E aí, Dudu, voltou? Você não me ouviu nada, né? Nada. Não, vamos lá, vou voltar a você mais objetivo então. Intubação precoce num paciente com insuficiência respiratória de leve a moderada. Há uma indicação? Olha só, né, as recomendações em relação à intubação, está conseguindo me ouvir bem? Sim. A indicação da intubação, né,
indicação da intubação precoce desses pacientes, ela dá principalmente pelo dado do seguinte: a gente tem dados principalmente da China que boa parte, se não quase 100% na sua totalidade, dos pacientes que evoluem com insuficiência respiratória vão necessitar de ventilação mecânica. A partir do momento que você sabe que o paciente vai precisar de ventilação mecânica, por que você retarda essa intubação desse paciente, sendo que a demonstração dessa intubação precoce, ela traz benefícios num futuro para esse paciente, sobretudo no desmame precoce dele, tá? Então, ou seja, esses pacientes especificamente com coronavírus são pacientes que você não precisa esperar com que ele se agrave igual outros pacientes para que você intube ele de forma precoce, tá? Ele se beneficia de intubação precoce. Alguns pacientes jovens que estão indo a óbito, a maior causa que tem sido apontada é a demora dele chegar no serviço de saúde, do serviço, e entender que ele é um paciente potencialmente grave e as medidas serem implementadas a tempo. Então, a grande maioria dos pacientes jovens que têm ido a óbito tem sido essa demora na necessidade de dar o suporte avançado de vida para o indivíduo. Exatamente. Olha só, falando especificamente uma coisa que eu queria falar, né, que o pessoal tem perguntado muito, eu não sei se teve perguntas aí, né, mas uma coisa que a gente tem discutido muito em relação aos equipamentos de proteção durante a intubação, né, esses ventiladores mecânicos convencionalmente, né, no nosso serviço brasileiro, a gente não tem costume de usar os filtros de barreira, os filtros de proteção no ramo expiratório do ventilador mecânico, tá? Então, em tempos de Covid, né, a gente precisa ter dispositivos que protejam o ambiente, justamente pensando naquela diminuição da geração de aerosóis. Tá? Então, a recomendação é que esse paciente tenha um filtro, tá, de nome EPA, um filtro de barreira, colocado no ramo expiratório do ventilador mecânico para que não se tenha disseminação de aerosóis. Se o serviço não tem disponível esse filtro EPA, tá? HEPA, da sigla aí, tá? Um filtro de barreira, existe um outro filtro que é o HMEF, que é um filtro umidificador e ele já é de barreira, principalmente viral, tá? É um filtro mais caro, eu acredito que alguns serviços não vão ter ele, né? E tem o HME, que é o filtro umidificador, que é aquele que vai no Y, tá? Para poder fazer a umidificação da via aérea, tá? A intubação, como o Marcos já falou, né, quem tem muita expertise para fazer isso são os anestesistas, os anestesiologistas, né, e eles têm sido convocados para estar fazendo essa intubação. A gente tem visto diversos métodos sendo divulgados aí na internet, com clampeamento do tubo, com pinça, com oclusão através de dispositivos de oclusão da ponta do tubo, igual o êmbolo de seringa, né? Como a gente está vendo situações de extremo desespero, de guerra dos profissionais de saúde, sobretudo, zona de guerra, né? Você tem que usar aquilo que você tem no seu serviço, né? Então, isso daí tem protocolos que eu tenho visto muito bem definidos de intubação entre os anestesistas, principalmente, para que não se dissemine essa contaminação. Cabe a nós, fisioterapeutas e enfermeiros, durante a conexão do circuito e a montagem do circuito da ventilação mecânica, se atentar para o uso do filtro EPA na saída expiratória, tá? Circuito, sistema fechado de aspiração, tá? Porque esse paciente não pode, né? O famoso traquequer. A gente não pode, de forma nenhuma, desconectar esse paciente da ventilação mecânica para estar fazendo procedimento de aspiração, por exemplo, tá? Isso aí também aí eu acho que é legal, Dudu, você falar os dois motivos de não desconectar. Primeiro, para não despressurizar o paciente, né? Que a gente daqui a pouco vou pedir para você falar um pouquinho dessa PIP mais alta, que acaba tendo as indicações, e também para não espalhar o aerosol para o ambiente, né? Eu já tive paciente com tuberculose e o pessoal desconectava como se tivesse tudo bem. E não está tudo bem. Não está tudo bem. São os dois principais motivos, né, pelo qual a gente não pode desconectar o paciente da ventilação mecânica, sobretudo falando do COVID, né? Se você desconecta esse paciente da ventilação mecânica, além da despressurização de um sistema pulmonar que está muito comprometido, você ainda vai ter a geração de aerosóis, tá? Então, na montagem, você vai ter o filtro EPA na saída expiratória, você vai ter o sistema de aspiração fechado, tá? Que é preferencial, obrigatório, tá? Que tenha, para não contaminar a equipe, justamente para não gerar essa despressurização, tá? Em questão da intubação segura, todos os profissionais envolvidos, né?
O médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o técnico de enfermagem que estiver próximo desse paciente durante o momento da intubação tem que estar com todos os equipamentos de proteção, tá? Sem exceção de nenhum. E o mais importante dele, logicamente, é a máscara N95, a PFF2, tá? Que é a máscara para poder fazer essa filtração de aerosóis para não contaminar os profissionais que estão ali durante o procedimento. E aí, partindo então para o suporte ventilatório invasivo, né? A gente já tem várias perguntas aí do pessoal perguntando. Existe um parâmetro geral que é utilizado para todo mundo? Cada paciente é um paciente? Ou existe uma tendência para o paciente de Covid ser ventilado? Existe uma forma tendenciosa por conta do tipo de apresentação, né, do parênquima pulmonar do paciente com Covid? Então, como a gente falou no começo lá, né, esse paciente ele é preferencialmente um paciente que tem opacidade difusa, um paciente que tem um comprometimento do parênquima muito grande. Tá? E rápido, né, Dudu? A evolução é muito rápida. Uma evolução muito rápida, tá? Geralmente em menos de 48 horas. Então, como a gente tem um comprometimento um pouco diferente da SARA que a gente conhece, né? A SARA com os critérios de Berlim, de definição, né, dos critérios de Berlim, com hipoxemia aguda, PaO2 abaixo de 300, PaO2, FO2 abaixo de 300, o COVID ele tem manifestado uma SDRA um pouco diferente, né? Geralmente a SARA convencional, a SDRA convencional, ela acaba gerando uma baixa da complacência pulmonar desses pacientes, segue também hipoxemia aguda, grave, né? Da mesma forma, comprometimento geral do parênquima pulmonar. Uma diferenciação, né, das tomografias que a gente tem tido a oportunidade de ver, tanto do Brasil quanto de fora, é que o COVID ele acomete também a parte vascular desses pacientes, né? Acaba gerando um estresse inflamatório sistêmico no pulmão. Então a gente tem uma dificuldade da relação ventilação-perfusão, diferente da SARA convencional, que a gente tem um comprometimento primário pulmonar. O COVID, ele além do comprometimento pulmonar, ele também tem um comprometimento vascular, o que piora mais ainda a relação ventilação-perfusão desses pacientes, né? O que faz com que essa hipoxemia realmente seja extremamente refratária às medidas de oxigênio em altos níveis, tá? Falando especificamente do início da ventilação mecânica, essa é uma discussão eterna, não só em relação ao COVID, mas também em todas as outras patologias, inclusive a SDRA, né? Com que modo ventilatório que você admite o paciente, que modo ventilatório que é melhor. Eu sempre falo com meus alunos nas aulas de ventilação mecânica que a gente tem oportunidade de dar, é que você tem que usar aquilo que a sua equipe tem domínio. Não existe estudo científico que diga que o modo, por exemplo, pressão controlada, ele seja superior ao modo volume controlado. O que tem é o que você sabe usar. Se a sua equipe está acostumada a ventilar esses pacientes à pressão, ventile a pressão. O seu serviço está acostumado e os seus colaboradores estão acostumados a ventilar esses pacientes a volume, ventile esses pacientes a volume, tá? Não existe recomendação que bata o martelo em relação a isso. O que nós temos é uma preferência por ventilar esses pacientes a volume, porque é muito mais fácil você monitorizar a mecânica respiratória desses pacientes em modo volume controlado, tá? Você tem melhor controle do volume que esse paciente vai precisar. O que a gente precisa pensar? Isso não pode esquecer, tá? Isso é para poder se anotar no cantinho do papel da sua passagem de plantão. A gente sempre precisa pensar, quando esse paciente evolui com síndrome de desconforto respiratório agudo, em proteger esse pulmão. Primeira coisa é a ventilação mecânica protetora, tá? E como que a gente faz essa ventilação mecânica protetora? A gente utiliza volumes correntes baixos, e a recomendação é que se utilize no máximo volumes correntes até 6 ml por quilo de peso, entre 4 e 6 ml por quilo de peso, para que não haja lesão do parênquima desse pulmão, tá? O que normalmente a gente faria de 6 a 8, 6 a 10, na pacientes COVID a gente fica entre 4 a 6. Isso aí, exatamente. Justamente para que você não faça o que a gente chama de VILI, que é a lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica, tá? Então a gente precisa, logicamente, ventilar bem esse paciente, evitar a hipoventilação com baixos volumes extremos. É claro que a gente não usa 4, 5, 6 ml por quilo de peso, porque a gente quer.
mas porque o paciente precisa, né? No Sim, paciente sim. convencional, a gente tenta usar volumes aí entre 7, eu gosto muito de usar volumes ali entre 6 e 7, né? E deixo 8 por caso muito E a gente específico. usa muito o peso preditivo, né? Então há um errozinho, há uma margem de erro e acaba a gente escorregando um pouquinho para cima mesmo, justamente para isso. Então, uma coisa muito importante que a gente precisa abolir dos nossos serviços, né, da terapia intensiva, é o achismo, né? Hoje, com tanta referência científica boa, a gente tem que deixar de usar o método empírico das coisas, né, subjetivo das coisas. Então, se você tem o peso predito do paciente, você mensura a altura do paciente. Através da mensuração da altura, você tem uma fórmula para adulto, e você tem uma fórmula para homens e para mulheres, para calcular o peso predito desse paciente, use, tá? Essa fórmula do peso predito vai levar em consideração a altura do paciente em centímetros, e aí você achando o peso predito e não o peso que o paciente tem, tá? Porque não quer dizer que um paciente ele tenha 150 quilos, o pulmão dele é maior porque ele tem mais peso, tá? Então, o que a gente está conversando aqui sobre o peso predito é justamente isso. O pulmão, ele não vai mudar de tamanho porque o peso da pessoa aumentou ou diminuiu. Quem já assistiu às minhas aulas de ventilação mecânica, eu mostro uma imagem muito legal de um paciente bariátrica, né? Antes e após a bariátrica. Eu faço a perguntinha básica. Vocês acham que o pulmão desse paciente com 100 e tantos quilos era maior do que ele agora com 70 quilos? E as respostas são múltiplas, né? E, na verdade, o pulmão não vai mudar de tamanho porque o paciente mudou de peso. Então, para calcular esse volume entre 4 e 6 ml por quilo de peso, a gente usa o peso predito do paciente através da fórmula, tá? Então, ventilação mecânica protetora é o primeiro dos tópicos, tá? Fração inspirada de O2, a FO2, a menor possível para manter a PaO2 acima de 60, tá? E a relação PF, PaO2, FO2 desse paciente acima de 200, tá? A gente sabe que esses pacientes vão cursar com hipoxemia, então aceita-se uma SDRA leve, tá? Ou seja, PaO2 acima de 200. Quanto menos fração inspirada de O2, melhor para esse paciente, sabendo que tem estresse oxidativo do excesso de oxigênio. Isso é muito legal você até enfatizar mesmo, Eduardo, porque pela insegurança de alguns profissionais que vão estar lidando, muitas vezes é a primeira vez, com pacientes com franca insuficiência respiratória, e quando esses pacientes acabam chegando para a gente na UTI, o que a gente vê normalmente? Uma FO2 de 100%, e sabe-se lá quantos minutos que aquele indivíduo está sendo submetido àquilo, sem a necessidade. Né? Então vem toda aquela lesão, vem a hiperóxia causar mais danos ainda, e para a gente estabilizar esse paciente na terapia intensiva, depois é uma loucura. Né? Esse paciente que é submetido a frações respiratórias. Muita gente, né, muitos profissionais acham que você ofertando mais oxigênio, você vai fazer ele saturar mais, e não é só isso. Né? Então, acho que foi legal você tocar nesse ponto, né, da fração inspiratória, para que a gente use com responsabilidade, que não é ela que vai fazer o indivíduo oxigenar mais, pelo contrário. De forma alguma. Exatamente. Então, acho que foi muito bem ponderado aí. Esse paciente com COVID, ele já é um paciente que tem um estresse inflamatório muito grande. Geralmente ele vai evoluir, né? O próprio professor Marcos mandou um artigo bem legal para mim aí, né? Que eu tive a oportunidade de ler ele na íntegra, onde que eles fizeram um estudo com 21 pacientes, e desses pacientes todos evoluíram para SDRA, mesmo que leve, tá? Então, ou seja, esses pacientes eles já vão ter naturalmente um estresse inflamatório grande. Então, se você dá um excesso de O2 e piora ainda mais a liberação de radicais livres, e esse estresse inflamatório, ao invés de você estar ajudando esse paciente a oxigenar melhor, você está piorando essa difusão de gases e piorando mais ainda essa ventilação do paciente. Para que esse paciente oxigene bem, ele depende de dois componentes, do ventilatório e do perfusivo. Então, a gente tem outras estratégias para poder fazer com que esse paciente melhore essa oxigenação. Uma delas é a PIP, né? Que a gente pode falar um pouquinho agora, né, professor? Isso, eu já ia te puxar para ela mesmo. Vamos na PIP, que a PIP é importante. Né? A PIP tem essa particularidade aí da COVID. Em relação à PIP, qual que é a recomendação? Tá? Só falando da FO2, a recomendação do uso inicial para ventilação mecânica, para adaptação inicial, é uma FO2 de 0,6, ou seja, 60%, tá? 60%. Só para a gente finalizar o assunto da FO2.
Se esse paciente ele necessita de uma FO2 acima de 60%, e mesmo assim ele não está mantendo uma boa relação PF, uma PO2 alta, tá? Ele está refratário ao uso do oxigênio, que a gente vê que acontece muito comumente nesses pacientes com COVID, a indicação é que a gente comece a lidar com os níveis de PIP. Tá? O que a gente tem visto é que os pacientes com COVID respondem muito bem a níveis de PIP mais elevados, tá? Isso aí também é outra coisa que é uma guerra eterna, né? Qual o nível de PIP que é o ideal? Né? A gente tem estudos aí do ARDSNet, que estuda a SARA, a gente tem o Open Lung Approach, né, que estuda também uma outra vertente da SDRA, né? Então, qual que seria a PIP ideal, tá? A PIP de início, ela precisa ser uma PIP suficiente para melhorar a oxigenação, melhorar a aeração, tá? Para que a gente usa a alteração de níveis de PIP na ventilação mecânica? Para duas coisas muito específicas. A primeira delas é para poder melhorar a aeração, ou seja, a distribuição aérea desse ar no pulmão do paciente, tá? E o segundo motivo que a gente ajusta a PIP é para poder manter dentro do adequado uma coisa que a gente chama de driving pressure, tá? A driving, muito falada hoje e recomendada, né? Ela é fator preditivo de mortalidade. Quando essa driving pressure ela está acima de 15 centímetros de água na ventilação mecânica, você mensura a driving pressure com a pausa inspiratória, você pega a pressão de platô na ventilação mecânica menos a PIP, você tem o que a gente chama de driving pressure, tá? Essa driving ela tem que estar abaixo de 15. Se essa drive está em cima, acima de 15, a gente tem bons estudos, igual do professor Marcelo Amato, demonstrando que esses pacientes morrem muito mais justamente por lesão induzida pela ventilação mecânica. Então, para que a gente altera a PIP? Se é a pressão de platô menos a PIP, e eu preciso manter essa driving abaixo de 15, se essa pressão de platô é muito alta, eu vou precisar de níveis mais altos de PIP para poder manter essa pressão de extensão, essa driving pressure, dentro desses 15. Então, se esse paciente está com a pressão de platô baixo, tá? Lembrando que a pressão de platô recomendado para qualquer tipo de ventilação mecânica é que não ultrapasse 30 de pressão de platô, tá? Se essa pressão de platô está baixa, né? Vamos dar um exemplo aí, pressão de platô de 15 com PIP de 5. Esse paciente aí tem uma driving de 10. Para que eu vou aumentar essa PIP do paciente se a driving está dentro do adequado, tá? Eu só aumentaria essa PIP se a PaO2 desse paciente, a minha relação PF estiver abaixo, tá? No caso da PaO2 abaixo de 60 e a minha relação PF abaixo de 200, tá? Primordialmente. Então, só se altera a PIP quando você tem necessidade de melhora de aeração e controle dessa driving pressure, tá? Falando especificamente de recrutamento, eu vi que teve pessoas que mandaram perguntas, até no direct, quando falaram que ia ter a live, perguntando sobre o recrutamento. Lembre-se de uma coisa, pessoal, antigamente, né, eu falo antigamente, na ciência muda muito rápido, né, esse antigamente pode ser 5 anos atrás, né, a recomendação é que a gente usasse a manobra de recrutamento alveolar primordialmente, né, e usasse a posição prona de forma de resgate. Hoje isso está invertido. Hoje a gente usa a prona como forma de tratamento e o recrutamento como forma de resgate, tá? Lembra que eu falei com vocês que o COVID, a síndrome do desconforto respiratório no COVID, ela é um pouco diferente da síndrome do desconforto respiratório comum que a gente está acostumado. A complacência do pulmão no COVID, ela se mantém normal ou próximo do normal. Se você dá altos níveis de pressão, dá altos níveis de PIP, você vai estar infringindo esse paciente a lesão pulmonar, tá? Você vai estar fazendo uma sobredistensão desse pulmão e vai estar fazendo com que esse paciente tenha mais lesão induzida pela ventilação mecânica. Então, só altere PIP, só aumente PIP a níveis elevados se esse paciente tiver necessidade de distribuição ou se esse paciente tiver necessidade do controle do driving pressure. E nesse estudo que a gente estava, né, conversando antes da live, ele vem trazendo como estratégias ventilatórias a PIP inicial entre 10 a 15. Né? Então, é justamente nesse cenário aí que você mesmo colocou, né? Isso aí. Em relação ao ajuste inicial, né, a gente tem visto que a grande maioria dos pacientes, a média, né, desses pacientes, tem sido admitido com PIP de 10. Por que eles têm sido admitidos com PIP de 10?
a gente tem uma tabela, né? Essa tabela é uma tabela preconizada pelo ARDSNet, que é uma tabela PIP-FO2. Você tem uma equivalência. Se o paciente tem tanto Isso. de FO2, quanto que ele deveria ter de PIP, né? Eu vi muitos profissionais indicando, eu vi muitos profissionais contraindicando essa tabela, né? Mas lembre-se de uma coisa, o Covid é uma coisa nova na atual situação. Então, o que a gente precisa usar? O que a gente tem de conhecimento prévio e o que a gente tem chegado de beira-leito, né? De que os colegas têm visto beira-leito. A gente ainda não tem nenhum estudo grande, randomizado, controlado, para poder falar, não, é melhor começar com PIP tal, é melhor começar com FO2 tal, tá? Essa aí é a tabela. Essa é a tabelinha. Essa tabela é a tabela de relação de FO2 em relação a PIP. Então, isso aí. Se você tem uma FO2 muito alta, ou seja, esse paciente está refratário ao uso do oxigênio, necessariamente você vai precisar de níveis mais elevados de PIP. E o que o pessoal tem preconizado é começar com essa PIP mais alta, igual o Marcos falou, entre 10 e 15 centímetros de água aí. Tá? E esse manejo dessa PIP vai de acordo com as necessidades da clínica do paciente. Em relação à higiene bucal, a orientação da Anvisa que a gente tem agora, né, para os pacientes confirmados ou suspeita, né, e estão entubados ou traqueostomizados, é para aplicar mesmo cerca de 15 ml de peróxido de hidrogênio a 1%, ou a povidona a 0,2% em 1 minuto. E aí vem falando, né, achei até interessante isso daqui, que os pacientes confirmados ou suspeita de Covid, né, e ele esteja consciente, orientado em ar ambiente, para ele estar realizando o bochecho de 15 ml de peróxido de hidrogênio a 1%, ou a povidona a 0,2% por 1 minuto, 2 vezes ao dia. Então tem essa recomendação aí para a higiene oral do paciente quando está entubado, sob ventilação mecânica, ou traqueostomizado, e o paciente quando está em ar ambiente também, consciente, que tem condições de fazer essa higiene, que ele faça aí esse bochecho, tá? E aí a gente evoluindo então, professor Eduardo, sobre a questão do prona, ficaram umas perguntas para trás aqui sobre a bolsa válvula máscara. Por que não fazermos pressão positiva, não ambusarmos, né, como é popularmente dito aí, um paciente com suspeita de Covid? Então, olha só, sempre pensando na relação dos aerosóis, né? Igual a gente estava comentando. Quanto menos geração de aerosóis, melhor, tá? Então, a bolsa de reanimação manual, o famoso AMBU, né? Ele está contraindicado. Quando esse paciente vai ser intubado, a preconização é que se utilize a máscara com reservatório, tá? De forma que mantenha essa saturação de O2 o mais próximo possível do ideal, o ideal acima de 90%, tá? E não utilizar ventilação com o AMBU, tá? Por causa da propagação de aerosóis, tá? Eu vi uma outra pergunta interessante aí também falando em relação à RCP, tá? A RCP convencional, né, professor, que você tem uma expertise até muito maior do que eu para falar de RCP, convencional, a utilização da bolsa de reanimação manual, né, do famoso AMBU. Durante o Covid, está contraindicado a utilização de AMBU durante a manobra de RCP, tá? E a gente tem um dado, infelizmente, um pouco cruel, e a gente tem um dado um pouco mais realístico, né? Como na Itália, na Espanha, tem acontecido muitos e muitos casos, aqueles pacientes que têm grandes comorbidades e têm evoluído para parada cardiorrespiratória, infelizmente a recomendação é que esses pacientes não fossem reanimados, na sua grande maioria, se fossem pacientes sabidamente com grandes comorbidades que não responderiam a essa RCP. Tá? Os pacientes, por exemplo, que são responsivos à RCP, aqueles pacientes que têm um bom prognóstico de vida e acabam cursando com a RCP, a recomendação é que se faça a RCP com o paciente conectado na ventilação mecânica, tá? Que não desconecte esse paciente da ventilação mecânica para poder fazer essa RCP, tá? Preferencialmente manter esse paciente em volume controlado, uma frequência respiratória no ventilador mecânico, tá? Entre 10 e 12, primordialmente, tá? Esse FO2, logicamente, já vai estar em 100%. O ideal é que se zere o nível de PIP, tá? Desse paciente, zerar a PIP desse paciente, é importante.
e o nível de sensibilidade ajustado no máximo, justamente para que a frequência de compressão torácica desse paciente não gere alto disparo no ventilador. Vai dar alto PIP por conta da... Exatamente, para que não gere alto disparo, né? Eu acho que vem de encontro também, Eduardo, que você está falando, que é o seguinte, aí as pessoas pensam assim, não, mas eu precisava ventilar manualmente. Se você tem um ventilador mecânico moderninho, que ele tem o modo RCP nele, show. Mas isso é a realidade de pouca gente. Né? Não sei como está aqui na nossa região, se alguém tem esse tipo de ventilador, mas eu já vi em feira hospitalar, né, que a gente vê que tem o ventilador no modo RCP, você coloca ali e ele vai estar trabalhando a sensibilidade em sincronia ali com as suas compressões torácicas. Como isso não é a realidade de ninguém, aí o que a gente pensa? Ah, mas eu vou deixar ali, o ventilador vai estar competindo, não vai ventilar nada o indivíduo. Vai sim, tá? Lembrando, né, lá no começo, né, lá no suporte básico de vida, quando eu comprimo o tórax do indivíduo, na compressão cardíaca, o que eu faço? Eu jogo o ar para fora. Quando eu libero o tórax para uma nova compressão, eu provoquei uma pressão negativa intratorácica. Então o ar vai entrar enriquecido. Então não se preocupem, porque vocês estão ventilando. Inclusive, né, acho que em 2017, se eu não me engano, teve um paper da American Heart com o ILCOR, de um estudo grande feito lá no Oriente, né, lá no Oriente, que os socorristas no pré-hospitalar mesmo, o cara sozinho, ele chegava para fazer o atendimento no indivíduo, ele colocava uma máscara de alto fluxo no indivíduo e fazia compressões contínuas. E o desfecho neurológico e o desfecho também da RCP do paciente foi a mesma coisa do que a gente ficasse fazendo ventilações manuais. Né? Então isso tudo vem para comprovar, inclusive até para validar essa questão de deixa o cara no ventilador, não desconecta ele, deixa ele que está protegido, vamos proteger as válvulas exalatórias dos nossos ventiladores, retomando aí, né, professor Eduardo, essa questão de botar a barreira, botar lá o filtro mesmo, e vamos fazer compressões contínuas no indivíduo de 100 a 120 compressões por minuto, e vamos embora. Tá? Isso aí. Então, infelizmente, saindo da RCP, teve um outro último comentário aqui que uma colega perguntou. Eu estou no momento de uma intubação difícil, né? E esse paciente vem cursando com uma queda importante de saturação. E aí, Dudu? É complicado demais nesse momento, né? Você realmente tem essa recomendação para que não ventile o paciente com AMBU, mas ao mesmo tempo que esse paciente ele tem uma síndrome respiratória grave, provavelmente ele vai desaturar, né? Se esse paciente é um paciente de intubação difícil, nesse momento complica um pouco. Daí a necessidade de você ter uma equipe muito bem treinada e profissionais que tenham expertise interessante na intubação, assim como os anestesistas, né? Porque tem sido preconizado com que esses pacientes sejam intubados com o anestesista. Porque eles têm recursos que eles treinam e têm horas, igual o Marcos falou, eles têm horas de voos, muito mais do que outros profissionais, né, que estão ali na terapia intensiva. Uma vez ou outra, né? Muito mais facilidade. Acho que é válido, e eu já vi muito em algumas UTIs e algumas unidades de emergência, que eles têm o carrinho de intubação difícil, de via aérea difícil, mas logicamente com profissionais treinados para aquele tipo de via aérea difícil. Mas a gente tem outras alternativas, como os supraglóticos, né? Um colega acabou de entrar aí falando. Os dispositivos supraglóticos, eles são eficazes, têm eficiência comprovada, enfermeiro e fisioterapeuta e médico treinados, eles podem assumir a supraglótica e com isso a gente vai ganhar tempo. Né? Então a supraglótica ela tem toda a sua validade aí nesse momento de intubação difícil. A gente não vai perder o nosso paciente por uma intubação difícil, né? Uma via aérea avançada. E aí partimos para supraglóticos. A famosa máscara laríngea, né, quando você tem uma intubação difícil. E no caso de uma COVID, onde que você não tem indicação, por exemplo, de um acrico ou de uma traqueostomia de urgência, né, a máscara laríngea, né, o dispositivo supraglótico que o Marcos está falando, é extremamente interessante, tá? Você colocar o paciente temporariamente até que se tenha algum profissional com expertise grande para poder estar fazendo a intubação desse paciente da melhor forma possível.
Sempre lembrando, diminuir sempre a geração de aerosóis e proteger a equipe. Isso aí. Antigamente a gente via os dispositivos supraglóticos muito a nível de bloco cirúrgico, né? E hoje em dia a gente já vê comumente nas terapias intensivas, nas unidades de emergência e nas ambulâncias também. No serviço pré-hospitalar a gente vê muito colega aí, enfermeiro, com esse tipo de capacitação, e a gente consegue aí ganhar um time legal. Esse paciente não vai ficar por uma hipóxia por muito tempo, consequentemente, menos danos a gente vai estar causando para esse indivíduo. Dudu, vamos andar. A gente precisa andar, porque senão a gente não vai dar conta. Daqui a pouco o Instagram bloqueia a gente de novo. Muito bom de falar, a gente se estende. Vamos falar um pouquinho da prona, então? Porque teve, inclusive, pessoas falando que a prona é contraindicada na Covid, e a gente vê que a realidade não é essa, né? Existem aí as suas particularidades. Toda a parte da segurança é muito importante, né? Que as pessoas que tenham habilidade na prona, legal, que façam. Quem não tenha, que treine antes, use os laboratórios, né? Use os checklists, porque na prona, gente, a gente pode, às vezes, causar muito mais mal do que bem pelo ato de pronar ou supinar o paciente novamente. Né? Então, tem que usar com responsabilidade, né? Todo mundo ali, porque é a questão da monitorização do paciente, todos os dispositivos, né? A gente tem num estudo desses que eu te mandei, Eduardo, que vem falando que... tem um estudo do Rio Grande do Sul, inclusive, que vem falando que a quantidade de extubação ou decanulação da prona, até que ele é muito baixo. Mas a quantidade de mover e tirar do posicionamento esse tipo de dispositivo, acabam sendo eventos adversos que podem acarretar aí um agravo do nosso paciente. O evento mais grave seria a extubação e a decanulação, que vai levar o nosso paciente a óbito se a gente não restabelecer rapidamente essa via aérea. E também os dispositivos intravenosos, né, profundos também, são super perigosos aí, esse tipo de coisa. Então, por isso que eu preferi, antes que você entre com a prona propriamente dita, a gente alertar sobre a aventura, né? Tem gente que se aventura, vamos pronar o paciente? Não, mas vocês sabem. Vocês têm um checklist? Tem critério. Esse paciente é elegível e nossa equipe foi treinada, mas treinada, gente, é treinar mesmo, em laboratório. Né? Treinar fora do paciente. Não é hora de experimentar num paciente se você não tem habilidade, isso vai fazer mais mal para o paciente. Então, já falei das questões de segurança, Dudu. Entra na prona aí, então. Como o Marcos falou, primeira coisa que você precisa na prona é você ter uma equipe muito bem treinada, ou seja, segurança do paciente em primeiro lugar, tá? A prona, ela tem um checklist interessante, tá? Que depois a gente pode estar disponibilizando um checklist de segurança para poder fazer o passo a passo para esses pacientes, tá? Então pense sempre primeiro na segurança. O que a gente tem visto agora especificamente, né, falando da parte fisiopatológica, fisiológica em relação à prona, é que os pacientes com COVID respondem muito bem à posição prona, tá? A gente tem visto ao contrário, né, que o Marco falou de uma das perguntas aí, é que a prona é contraindicado. Na verdade, a prona é indicada, tá? Como eu falei, ela é preferencial em relação à manobra de recrutamento alveolar. De recrutamento alveolar, isso aí. Essa prona, o ideal é que ela seja feita dentro das primeiras 24 horas da SARS-CoV-2, tá? Dessa síndrome de desconforto respiratório agudo. Se não for possível fazer dentro das primeiras 24 horas, que seja feito pelo menos dentro das primeiras 48 horas, tá? Se esse paciente ele tem critérios para que seja pronado, é preferível que ele seja pronado. Em relação aos critérios, paciente refratário ao uso de alta FO2, pacientes que estão refratários ao uso elevado de PIPs, tá? Pacientes que mantêm uma relação PF, né, PaO2-FO2, abaixo de 150, são pacientes que têm indicação de realização da posição prona, tá? E como que a prona é realizada, tá? Cortando a parte de segurança do paciente, como o Marcos já falou, a colocação dos coxins. A parte da preparação mesmo. O treinamento da equipe para que se faça isso da melhor forma possível, pensando na segurança do paciente.
A parte de indicação, ela vem a partir de quando esse paciente ele mantém, mesmo com as medidas ventilatórias, uma relação PF baixa, ou seja, uma síndrome de desconforto respiratório agudo grave. Esse paciente com menos de 150 milímetros de mercúrio, de PaO2 e FO2, ele tem indicação de prona. A prona ela precisa ser por no mínimo 16 horas, e a recomendação é que ela não passe de 20 horas, tá? Ou seja, não adianta pronar o paciente depois de 1 hora falar que ele não respondeu à prona e você querer desfazer a prona, tá? Esse paciente precisa ficar 16 horas, pelo menos, em prona, tá? Quando que esse gente, paciente... isso que o Eduardo falou é importante, até para a gente trazer uma reflexão seguinte. Quando eu tenho uma equipe treinada, eu não estou falando só da parte técnica, mas do entendimento, o porquê e o para quê da prona. Quando toda a equipe, mas é toda a equipe multidisciplinar, entende verdadeiramente o porquê e o para quê da prona, acabou. A gente não vai ter animosidade, não vai ter essa assim, não está dando, vamos voltar ao normal. Ou seja, vou voltar para a zona de conforto, minha, profissional, e não do paciente. Então, por isso, essa parte do treinamento é inicial, né? Antes de pensar em fazer prona, é o que a gente vai conseguir êxito aí de manter essas 16 horas, Eduardo. Aí, a equipe precisa estar muito bem treinada e entendendo o objetivo da técnica, né? Não adianta você simplesmente falar que vai fazer uma coisa sem saber o porquê de que você está fazendo aquilo, né? Então, a indicação da prona, ela precisa ser compartilhada com a equipe, né? O porquê que aquilo está sendo feito, o porquê que você vai deixá-lo por no mínimo 16 horas, tá? Eu estava começando a falar sobre os critérios do paciente que é respondedor à prona, né? Hoje nós temos trabalho dizendo o seguinte: esse paciente, se ele é colocado em prona e ele não melhora pelo menos 10 milímetros da PaO2 ou 20 milímetros da relação PF dentro da primeira hora de prona, considerar que esse paciente não é um paciente respondedor. Aí sim esse paciente tem indicação de retorno para a posição supina e o uso da manobra de recrutamento alveolar, tá? Então, se esse paciente responde bem, assim como nós temos tido relatos de casos, que o paciente com COVID responde bem à posição prona, mantenha esse paciente em posição prona por pelo menos 16 horas, no máximo 20 horas. Se esse paciente, após as 20 horas, ele foi supinado e ele continuou cursando com queda dessa PaO2, ele pode ser repetido essa posição prona. Você precisa aguardar 4 horas nesse paciente em posição supina para poder repronar esse paciente, tá? Se mesmo assim essa relação PF ela ainda mantém-se baixa, e aí sim você tem a indicação do resgate, que é através da manobra de recrutamento alveolar. Alveolar, que vem concomitante. Então, assim, eu acho que é importante falar também, Dudu, sobre o que monitorar no nosso paciente que está pronado, né? O que é o mais importante ser monitorado nele. Né, além da saturação de oxigênio, a parte hemodinâmica toda, as assincronias, né, e são importantíssimos aí ter uma monitorização mesmo de beira-leito. Né? Sim. O paciente em posição prona, né, você tem que considerar que esse paciente é um paciente, se precisar de uma intervenção, por exemplo, como uma RCP, é um paciente que vai ter complicações, por exemplo, para você fazer isso. Então, além dos sinais vitais, igual o Marcos falou, monitorização de frequência, de saturação, a parte hemodinâmica em relação à pressão, tá? A parte ventilatória você precisa monitorar as assincronias, os parâmetros ventilatórios, a evolução disso, tá? Se esse paciente, por exemplo, está em posição prona e você tem um FO2 de 100%, e na posição prona ele começa a responder, começa a melhorar esses sinais vitais e gasométricos, você pode sim alterar esses parâmetros da ventilação mecânica em forma de redução, foi como eu falei no começo. Quanto menos FO2 e quanto menor pressão de distensão, melhor para esse paciente, tá? Então, além da monitorização dos sinais vitais, durante a prona, o objetivo é que você consiga reduzir esses parâmetros da ventilação mecânica, logicamente, dentro da segurança, para que esse paciente, ele se torne mais respondedor ainda a essa posição que você está colocando. Bacana. Eu acho, assim, que cabe uma outra live só de prona. Se você topar o convite, né, de repente a gente volta semana que vem numa live só de prona, para a gente falar da parte de preparação, o paciente pronado, as correções, né, que são eventuais ali de se acontecer, o paciente supinado,
Então acho que dá uma live aí só sobre prona. Topa? Samuel, claro, com certeza. Então a Sem gente sombra de dúvida. remarca então para a prona, porque assim, realmente a prona ela dá uma demanda, a galera tá explodindo aqui de perguntas, a gente não vai dar conta de responder a todo mundo. E aí seria melhor, Dudu, a gente então passar para a parte de desmame ventilatório. Vamos lá, Isso o aí. paciente corona, está sob tratamento, acabou evoluindo bem, a gente pronou ele. Lembrando, o paciente pronado estar muito bem sedado, analgesiado, que é um paciente que não pode Bloqueador ter neuromuscular. delírio, bloqueio, esse paciente não pode ter delírio durante a prona, né? Porque isso vai causar um furdunço, vai detonar tudo e Sem vai dúvida. arrancar tudo quanto é tipo de Até mesmo dispositivos porque esse ali. paciente deve ser um paciente que está com níveis elevados de parâmetros ventilatórios. Então, ele precisa estar entregue Bem na sua alto. mão para que você cuide da Sim, mecânica respiratória dele de forma totalmente adequada. curarizado, né? Esse paciente tem que Exatamente. estar isso daí. E aí, Eduardo, então a gente parando, né, com essa questão da prona e tal, esse paciente nosso então já evoluiu e tal, já começou a apresentar um drive legal, gaso dele tá boa, o raio-x dele não tá de vidro mais, né, tá bacana. E aí, como a gente existe alguma indicação específica para o COVID, para o paciente da COVID, que está sobre o desmame e até a gente arrancar o tubo desse cara? Existe, existe. A gente tem visto que o tempo médio de ventilação mecânica desses pacientes com COVID tem sido entre 14 e 21 dias, né? Ou seja, são pacientes que ficam por muito tempo em ventilação mecânica, né? Então, são pacientes que você vai ter uma certa dificuldade, né, de desmamar esses pacientes, é mesmo pelo tempo prolongado de ventilação mecânica, tá? Então, olha só, segue a mesma recomendação, tá? Cuidado na desconexão, com a geração de aerosóis, tá? Agora eu tenho duas coisas importantes para poder falar em relação a isso. O tubo T, né, que a gente usa geralmente como forma de TRE nesses pacientes, tá? De teste de respiração espontânea. No caso do COVID, o tubo T está contraindicado, tá? Justamente pela geração de aerosóis. Então, como que a gente procede com o desmame desses pacientes com COVID, tá? Os pacientes colocados em modo espontâneo na ventilação mecânica, e você tem duas formas que têm sido descritas de fazer esse TRE com esse paciente, tá? Com a pressão de suporte em torno de 7,5 e uma PIP de 5, ou o paciente em modo CPAP. A gente zera essa pressão de suporte, dá um APIP para ele de 5 durante 30 minutos e observa os sinais vitais, a mecânica respiratória, a resposta gasométrica desse paciente, para saber se ele tem condições de ser estubado ou não. Uma recomendação que a gente tem visto, né, e eu tive a oportunidade de ver uma publicação essa semana, é para tomar muito cuidado com a extubação desse paciente se ele não está bem preparado. Aquele paciente borderline que está mais ou menos, é mais Não, vantajoso você retorná-lo à ventilação mecânica, mantê-lo na ventilação mecânica por mais tempo, até que você tenha segurança, e ir fazendo esse treino muscular respiratório com ele. Por quê? Tem sido demonstrado que os pacientes com COVID que têm sido desmamados e precisam de ser reentubados, retornados para a ventilação mecânica, a mortalidade está próxima a 100%. o Ou desfecho seja, dele é negativo, é negativo. péssimo. Então, só se tira esse paciente da ventilação mecânica, esse paciente confirmado de COVID da ventilação mecânica, quando você tem absoluta certeza que ele vai ficar fora da ventilação mecânica, ele vai ter condições de ficar fora da ventilação mecânica, tá? Então, não desconectar, não colocar no tubo T, manter em pressão de suporte, fazendo binível com pressão de suporte de 7,5 e PIP de 5, ou preferencialmente da forma que eu gosto, colocar esse paciente em CPAP, zerando a pressão de suporte, colocando uma PIP de 5 durante 30 minutos, tempo máximo, tá? Lembrando que esse é um paciente que está de longo período em ventilação mecânica, com a síndrome respiratória aguda grave, e você não pode forçar muito esse sistema também, porque o paciente vai fadigar, e aí acaba que durante o TRE você vai tirar a capacidade dele de ficar fora da ventilação mecânica. Então, gente, tubo T nem pensar. Vou estar jogando aerosol para geral. Vou detonar os outros pacientes aí da minha UTI, da minha sala vermelha, da onde que for. Tá? Então, que esse desmame também seja responsável tanto quanto quando eu submeti o indivíduo à ventilação mecânica.
Existe uma premissa, a gente conversa sempre sobre isso, né, Dudu, na terapia intensiva, que quando a gente intuba um paciente, a gente já coloca na nossa mente, eu já começo a trabalhar para desmamar ele o quanto antes. Né? Na Covid, a gente já consegue ter uma perspectiva desse sentido? A gente ainda tem pouco, né? Pouca referência sobre isso, né? Igual eu falei, tudo na Covid é muito novo, tudo cabe questionamento, né? Mas o que a gente tem visto e raciocinado em cima dos relatos que a gente tem tido é que o primeiro pensamento é em manter a segurança desse pulmão, ou seja, fazer uma ventilação protetora. A partir do momento que você conseguiu estabilizar esse paciente em ventilação protetora e você conseguiu fazer com que ele melhore os critérios funcionais, a melhora da oxigenação, a distribuição aérea, né, e logicamente a resposta inflamatória da doença vai se reduzindo, aí sim você começa a pensar no desmame. Diferente dos pacientes convencionais, que quando a gente coloca eles na ventilação mecânica, você já está pensando em como você vai estubar aquele paciente. Diferente de um paciente que foi entubado com um procedimento cirúrgico, ou um paciente que teve alguma lesão neurológica aguda, que você já coloca ele na ventilação mecânica programando quando que você vai poder estubar esse paciente. A gente tem visto nos relatos da COVID é que a preocupação inicial não é tirar ele da ventilação mecânica, mas que ele sobreviva de forma adequada na ventilação mecânica. E depois que você conseguiu estabilizar o quadro desse paciente com uma boa ventilação mecânica protetora e que você conseguiu melhorar os índices de oxigenação desse paciente, os critérios de sinais vitais desse paciente, aí sim começa a pensar no critério de desmame desses pacientes. Isso é importante você ter colocado, Dudu, porque vai de encontro às orientações mesmo internacionais. Né, todos esses papers que a gente está estudando, esses artigos que estão chegando a cada dia, de acordo com a experiência do pessoal da Europa e do pessoal da própria China, a gente tem visto que as condutas são diferentes do tradicional. Né? Enquanto um paciente, normalmente, a gente posterga ao máximo uma via aérea avançada, porque sabe que é um paciente que vai agarrar, né, que, talvez para ele, vamos dar o máximo de oportunidade para ele não ser entubado, não ir para a ventilação mecânica. Quando trata-se de Covid, o pensamento já é totalmente outro. Né? Eu realmente preciso submeter esse indivíduo o mais rápido possível na ventilação mecânica para a proteção dele mesmo. E aí os números alteram, assim, grande, né? A gente vê os desfechos muito mais positivos, né? Então, Eduardo, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem final aí sobre essa live, né? E a gente depois vai estar marcando um novo encontro. Com certeza. Foi bom. Eu acho que o fato aí da gente ter estourado o tempo da live do Instagram é sinal que o assunto estava bom de falar, e é um assunto gostoso de falar. Acho que para todo mundo que dá aula, igual eu, o Marcos, né, e para quem tem lido bastante nesses dias aí, é muito legal, né, a gente falar desses assuntos novos, porque a gente aprende com o que a gente já tem, aplicando isso a uma coisa nova, né? Sim. Uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos e deixo de mensagem final aí para a galera que está assistindo a gente é o seguinte: se prepare, porque pode ser que essa pandemia passe rápido e você não tenha nas suas unidades de terapia intensiva pacientes que você precisa executar tudo que está sendo falado, da mesma forma que você pode precisar utilizar, e provavelmente precisará, né, pelo que a gente tem visto da evolução da doença em nível de escala mundial. Ainda não presenciamos, graças a Deus, no Brasil, mas em nível de escala mundial, o que a gente tem visto é que essa pandemia tende ainda a progredir antes de entrar num decréscimo importante. Então tem uma frase, não de trocadilho, né, chinês, né, uma frase interessante aí de um pensamento chinês que diz o seguinte: é melhor você ser um guerreiro num jardim do que ser um jardineiro numa guerra. Ou seja, se prepare. É possível que você não precise usar tudo que a gente falou, mas se precisar, você tem que estar preparado. Então, estude bastante, leia os critérios, né, de Berlim, de classificação da SDRA, leia bastante sobre os critérios de segurança do DIPRONA, treine bastante com a equipe, posição prona, tá? Veja bastante, hoje a gente tem um Instagram como uma ferramenta muito legal, acompanhe os profissionais que têm publicado bastante em cima disso, e a gente vai somando conhecimentos para que na hora que precisa a gente tenha uma expertise para cuidar melhor desses pacientes,
sendo que é uma síndrome nova, sendo que é uma abordagem diferente. Como eu disse aqui, a SDRA do paciente com coronavírus, o paciente COVID-19, ela é um pouco diferente da SARA convencional, da SDRA convencional. Então, estude bastante, igual eu falo nas minhas aulas aí para o pessoal da fisioterapia, nas minhas aulas de fisiologia. Quem não gosta de fisiologia sofre para poder tratar o paciente, porque é uma hora dessa que a gente não tem estudos científicos suficientes, que a gente usa fisiologia pulmonar, cardiorrespiratória, fisiologia humana para raciocinar em cima do quadro clínico do paciente. Eu falo que a área de saúde, ela infelizmente não é uma ciência exata, né? Nem todo paciente responde do mesmo jeito com as receitas de bolo que a gente tem. Então é preciso você avaliar esse Faz paciente de um forma... tinino assim pro like, ó. Alguém vai fazer um print da tela aí. Fez aí? Beleza. O colega pediu para fazer aí. É essencial que você tenha o conhecimento fisiológico, fisiopatológico, para que você consiga raciocinar em cima de uma patologia nova, que está se comportando de uma forma diferente de tudo que a gente viu, né? Então, saiba bastante fisiologia, estude fisiologia pulmonar, veja os guidelines que estão saindo, sobretudo das instituições que comandam, né, que nos norteiam dentro do Brasil, no caso da AMIB, da Sobrafir, que tem publicado bastante Não vai coisa ter legal. fake news, né? São orientações sérias. Orientações sérias feitas por um corpo docente muito legal que tem dentro dessas instituições, né? Professores aí que eu admiro muito, igual o Flávio Maciel, professores igual o Ângelo Roncalli, que são excelentes fisioterapeutas, têm publicado bastante em cima disso e norteado bastante o nosso atendimento a esses pacientes com Covid. Então, a orientação que eu dou é sempre essa. Esteja sempre preparado, estude bastante, porque a gente não quer que chegue na nossa UTI um paciente com coronavírus. Mas se chegar e esse paciente evoluir com gravidade, você precisa estar preparado para estar cuidando desse paciente. Ó, tem gente que me chama de terrorista, tá? Eu não sou terrorista, mas vai chegar. Não tem jeito, né? A gente vê o que está acontecendo, sim, por onde o novo coronavírus está passando, né? O rastro que ele está deixando, né? Então a gente já tem certeza de algumas coisas, no entanto, que a gente vê a preparação do nosso país aí para isso tudo, hospitais de campanha, já está todo mundo preparando mesmo para a gente ter esse pico aí de acometimento, né, e que não estoure o nosso sistema de saúde. Como conversei com o Dr. Guilherme na terça-feira passada, que, assim, de uma certa forma, a gente é privilegiado, porque a gente não está sendo pego de surpresa, está sendo avisado desde janeiro. E muita gente está estudando, né, Eduardo? A gente vê que muita gente está estudando, muitos exemplos de lá estão vindo, exemplos bons e exemplos ruins do que fazer, do que não fazer, né? Questões políticas do nosso país, eu prefiro a gente nem entrar nesse contexto, porque eu vou surtar, né? Eu vou surtar. No meio da minha live de terça-feira, eu e o doutor Guilherme, o pessoal que estava assistindo a live colocou assim, amanhã as aulas vão voltar. Acabaram de falar aqui que... Cara, eu e o doutor Guilherme congelamos. Na hora a gente, assim, a gente ficou um pouco... Pô, a gente falando de toda a importância do distanciamento social, né? Pô, retomamos de novo as questões do achatamento da curva e tal, o porquê, para quê e tal, e aí vem essas coisas, tira a gente um pouco do ar, mas a gente tem que respirar fundo e pensar o seguinte, é real, a gente está vivendo já a pandemia, ainda no seu início, tá? Então tem muita coisa para vir, e eu acho que o melhor que a gente se preparar, né, eu acho que muitas vidas a gente vai salvar, menos danos os pacientes vão ser acometidos, né, e a gente também se proteger e fazer o melhor possível. E no final de toda a guerra, a ciência sempre ganha muito.